Um dos aspectos que é realmente muito importante, não somente nós estudarmos, mas levarmos em conta, porque deve fazer parte da nossa vida. O assunto que vamos tratar hoje é servindo ao Eterno com excelência. Shalom, irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que nós fazemos aqui todo o final de Shabat no horário do Havdalah. Hoje vamos analisar alguns pontos que são realmente muito importantes para a nossa vida como filhos de Deus. Um dos aspectos que é realmente muito importante, não somente nós estudarmos, mas levarmos em conta, porque deve fazer parte da nossa vida. O assunto que vamos tratar hoje é servindo ao Eterno com excelência. Vamos tratar sobre esse aspecto. Bem, nós sabemos que, pelas Escrituras, o objetivo da vida messiânica tem que ser duplo. Primeiro, servir ao Eterno, servir a Deus. É uma prioridade em termos de serviço. E também servir aos irmãos. Aí nós vamos encontrar inúmeras referências, principalmente instruções dadas pelo nosso Messias, Yeshua. Bem, eu gostaria de analisar um aspecto. Existem duas maneiras de servir, duas formas de servir. Uma é servir mediante salário, mediante pagamento. E isso nós vamos chamar de mercenário. Mercenário é aquele que vende o seu serviço, vende a sua experiência, vende a sua habilidade. E outro é servir voluntariamente. É característica principalmente do servo de Deus. Bom, nós já vimos que ainda que até seja lícito uma pessoa vender as suas habilidades, mas no que diz respeito à obra do Eterno, bem, não vamos ver muita ênfase em termos de elogios a essa condição. Temos o exemplo que Yeshua diz que o mercenário, aquele que vende o seu serviço, no caso, uma pessoa contratada para cuidar de um rebanho de ovelhas, Yeshua diz que quando ele vê o lobo, ao invés de ele arriscar a sua vida para defender as ovelhas, ele foge. E por que ele foge? Porque é mercenário. Ele não tem responsabilidade com aquelas ovelhas. Então, ser mercenário é uma coisa que é bom muita gente prestar atenção sobre isto. Bem, para fazer a obra de Deus, nós não devemos vender nossas habilidades. Então, a característica mais importante que é valorizada pelo Eterno é o servir voluntariamente. Então, atitude característica de um servo do Eterno. Bem, agora, como servir? Primeiramente, nós vamos ver em Lucas 16:8, que diz assim, ele nos faz uma afirmação bastante confrontante. Pois os filhos deste mundo são mais prudentes no trato entre si do que os filhos da luz. Olha, irmãos, infelizmente, nós vemos com frequência a verdade dessa afirmativa que Yeshua colocou. Muitas vezes nós vemos pessoas tendo um grande zelo, realmente ter muita dedicação em atividades que dizem respeito simplesmente a esta vida. Eles valorizam demasiadamente coisas seculares que não vão edificar espiritualmente a ninguém. Então nós vemos pessoas que até mesmo se dispõem a dar sua vida por ideologias, ou princípios, ou ideias, coisas semelhantes. E às vezes nós vemos aqueles que deveriam trabalhar para o Eterno, não fazendo com tanta dedicação e falhando no seu cuidado, principalmente com os seus próprios irmãos. Bem, nós messiânicos, como é que estamos servindo ao Eterno? Vamos analisar. É fácil analisar como os outros estão fazendo. Isso é muito fácil.
achar defeito no que os outros fazem, como é fácil isto. Mas vamos analisar como nós, cada um individualmente, você analise a sua própria vida, veja com que excelência você está servindo ao seu Deus. Bem, aqueles que não conhecem a Deus, muitas vezes, como disse, se entregam de corpo e alma a um projeto que resumirá apenas esta vida. Coisas das mais variadas, mas são coisas que são apenas desta vida. Mas nós, bem, nós temos uma motivação bem diferente. A nossa atenção como messiânicos diz respeito ao reino do Deus, ao reino do eterno, ao reino do nosso Criador. Coisas que não são momentâneas, temporárias, mas coisas que são eternas. Então, vamos atentar para esse aspecto. Vamos ver com que dedicação estamos fazendo a obra do nosso Deus, aquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Deus nos desafia a servir com inteligência e com excelência. Precisamos compreender este desafio. É um desafio. Aceite como desafio na sua vida. Então, o que ele significa, suas implicações, as consequências, são coisas importantes a levarmos em consideração. E é o que nós vamos analisar hoje. Primeiramente, o que é excelência? Nós queremos coisas que são excelentes. Bem, excelência não é o caso aqui de pronome de tratamento. Vamos analisar excelência como uma qualidade, algo daquilo que se faz. Então, excelência quer dizer dedicação total, sem reservas, com diligência. Devemos procurar servir a Deus e aos irmãos com o melhor que podemos fazer, o melhor que podemos oferecer, o melhor que está ao nosso alcance realizar. Bem, a excelência quer dizer disciplina em todas as coisas. Não podemos ser dedicados se antes não formos disciplinados. Bem, alguns podem pensar, mas eu não sou uma pessoa disciplinada. Bem, está na hora de mudar essa forma de se aceitar. Não se aceite como indisciplinado. O indisciplinado só tem prejuízo. Então, se somos indisciplinados nas coisas de Deus, somos indisciplinados também em muitas outras coisas na nossa vida. E isso, obviamente, não é bom. Bem, vamos ver então como nós vamos nos disciplinar. Como que nós vamos melhorar essa característica, ou se você já é disciplinado, se pode melhorar ainda mais. Vamos analisar alguns aspectos. Uma das primeiras coisas que nós temos que analisar na disciplina é que disciplina ela tem um propósito, ela tem um alvo. Então nós temos que estabelecer um objetivo. A nossa disciplina então está em termos um objetivo e vamos focar nele. Aí nos disciplinamos para esse alvo, para esse objetivo. Então, esses objetivos podem ser de curto, médio ou longo prazo. Tem coisas que nós temos que focar para acontecer já. Ou vamos nos focar para alguma coisa um pouco mais para frente, ou vamos nos focar para coisa que vai demorar um tempo maior. Muitas coisas na nossa vida nós temos que fazer assim. Na obra de Deus também tem essa característica. Então, não podemos ser dedicados e servir com excelência se não estabelecermos etapas claras e progressivas para o nosso próprio crescimento. Outro ponto é, nós temos que estabelecer pequenos alvos no início. Não adianta querer coisas grandes. Imagine uma pessoa recém-formada, qualquer atividade. Terminou seu curso, que se dedicou, estudou, passou aquele período assistindo às aulas, praticando, e recebe um diploma. Bem, de uma maneira geral, nós sabemos que o recém-formado, ele, por mais que tenha estudado, tirado excelentes notas, vai lhe faltar uma coisa que é muito valorizada, que é a experiência.
Então não se pode imaginar que uma pessoa recém-preparada para uma atividade já exerça logo um cargo grande, uma posição destacada, de grande responsabilidade, quando a pessoa tem que primeiro passar pelas etapas de aperfeiçoamento, de experimentação, para poder crescer gradativamente. Ninguém chega a nenhuma posição instantaneamente, porque se isso acontecer, vai ser um desastre. Certo? Se uma pessoa, por exemplo, um filho de um grande empresário, apenas um exemplo aleatório, um filho de um grande empresário, o empresário lutou a vida inteira para construir uma empresa, e ele estabeleceu, firmou-a, mas de repente, por algum motivo qualquer, ele não pode mais continuar, e o seu filho tem que assumir essa responsabilidade. Se esse filho for um jovem despreparado, que não teve formação, não atuou, ele será que terá condições de levar essa empresa à frente? Bem, a experiência mostra quantos desastres acontecem se algo dessa natureza ocorrer. Bem, pode ter certeza que na obra de Deus também é assim. Nós começamos com pequenos alvos, vamos fazendo aquilo que o Eterno coloca em nossas mãos, e à medida que nós vamos demonstrando a Ele a nossa dedicação, nossa disciplina, nossa disponibilidade, Ele vai colocar em nossas mãos cada vez mais coisas, cada vez mais coisas que requerem mais habilidade, e seja como for. À medida que isso vier acontecendo, nós vamos dedicar ao Eterno da mesma maneira. Não importa se a coisa seja inicial, seja para começar, vamos dar excelência nas pequenas coisas, porque quando as grandes vierem, nós vamos agir da mesma maneira. Então, pequenos alvos no princípio, e progressivamente nós vamos para alvos maiores. Quanto maior o alvo, maior é o esforço. Maior é o esforço. Imagina a diferença entre subir um morro de apenas algumas dezenas de metros ou escalar uma montanha de milhares de metros, com neve, com encostas altíssimas. Quem não tem experiência no pequeno, como vai conseguir escalar o grande? Bem, então, buscar alvos grandes demais no começo pode trazer frustrações e desânimo. Outra característica também que é importante para disciplinar é ser constante. Ser constante significa não parar, vai ser continuada. Não dá interrupção. Pode até ter uma variação ou outra, mas não para. A continuidade é que faz com que haja um bom exercício, uma boa preparação. É necessário, porque se toda hora se para, se perde o embalo, perde a motivação, realmente não é adequado. Então, ser constante e permanecer firme, mesmo diante das dificuldades, é uma coisa que ajuda bastante nós termos essa característica de disciplina. Outra coisa que é parecido com ser constante é ser perseverante. Ser perseverante é superar derrotas que são inevitáveis durante a jornada. Tomar como exemplo de vida homens de Deus que se superaram e superaram as circunstâncias que os cercavam. Coisas que, humanamente falando, dizíamos, é impossível. As pessoas que são perseverantes, ou seja, são perseverantes porque têm disciplina, elas finalmente conseguem alcançar, conseguem superar e vencer. É importante nós analisarmos isto. Estamos falando no que diz respeito a servir ao nosso Deus. Não importa o que Ele coloque em nossas mãos para fazer, importa que nós temos que assumir a responsabilidade e levarmos em frente o que foi colocado para fazermos. Bem, outra coisa também que nós vamos analisar, que a excelência quer dizer aprimorar nossos talentos. Todas as pessoas
nascem com algumas habilidades. Nem todo mundo tem a mesma habilidade. E nós sabemos que é assim. Nem todos têm habilidade para ser músicos, nem todo mundo tem habilidade para fazer quadros, pinturas, artes, nem todo mundo tem habilidade para fazer esculturas, nem todo mundo tem habilidade para trabalhar madeira, nem todo mundo tem habilidade para trabalhar metais, nem todo mundo tem facilidade para escrever obras, nem todo mundo tem habilidade para fazer muitas coisas, cada um tem uma habilidade. Ninguém pode dizer, eu não tenho habilidade nenhuma. Se você não tem habilidade para ser um artista, você pode ter habilidade para fazer uma outra coisa que esse artista não vai fazer. Ou seja, cada um tem uma habilidade, seja qual for. Agora, isso foi usado como uma referência, Yeshua utilizou como ilustração em suas parábolas. Essas habilidades são talentos. Talentos. Talento originalmente é uma palavra que se refere a uma unidade de medida de peso, que se usava para medir dinheiro, certos bens, mas por causa de uma parábola que Yeshua utilizou a palavra talento, então nós costumamos associar esse talento a habilidades, certo? Que nós vamos encontrar. Então, primeiramente, aquele talento que você já tem de forma inata, coisa que desde pequeno já se sabe, ele já tem habilidade para isso, uma tendência para aquilo, tal, que com o tempo foi se colocando mais em evidência. Ou às vezes não, você vai descobrir o seu talento em determinado momento, aí você vai descobrir que tem realmente aquela habilidade. Mas uma vez que nós sabemos que temos algum talento, não vamos simplesmente dizer, eu tenho um talento. Sabemos muito bem que um músico, uma pessoa que toca numa orquestra, não adianta simplesmente saber tocar um instrumento. Qualquer instrumento em uma orquestra pode ser um piano, pode ser um violino, pode ser uma flauta, pode ser um clarinete, pode ser um oboé, um fagote, uma trompa, os inúmeros instrumentos que se usa em uma orquestra. Nós sabemos que cada pessoa que toca numa orquestra, para ter a capacitação para tocar naquela orquestra, ele não faz um treinamento de meia hora por dia ou quando dá tempo faço. Não. Para cada instrumento, qualquer que seja, ele dispõe de várias horas por dia para treinar aquele instrumento. Mas ele já sabe tocar. Aquela pessoa já sabe tocar um violino, aprendeu. Ele se dedicou bastante para aprender. Mas se ele não continuar treinando todos os dias, várias horas, ele não se aperfeiçoa. Ele vai ficar medíocre. Sabe tocar, mas é medíocre. Mas se ele se dedica diariamente, muitas horas por dia, ele vai buscar a excelência, o melhor. Então, isso é só um exemplo, porque nem todo mundo é músico. Nem todo mundo tem habilidade, nem se interessa, mas tem outras. E seja qual for a habilidade, requer um treinamento para quê? Para aprimorar, melhorarmos. Principalmente nas coisas de Deus, nós temos que aplicar toda a nossa capacitação para dar o melhor para o nosso Deus, para que Ele seja glorificado em nós. Nós sabemos que Daniel, o profeta Daniel, ele tinha sobre si um espírito excelente. Ele servia em sua geração com excelência. Ele dava o melhor de si. Deus nos chama para sermos perfeitos. Sabemos que temos algumas referências que tratam de como o nosso Deus é perfeito e Ele quer que nós sejamos perfeitos. Essa frase, sede perfeitos, porque eu, Senhor teu Deus, sou perfeito, tem mais de uma vez nas Escrituras. Então, isso é um texto que claramente é uma mensagem do Eterno para nós. Se Ele é perfeito, Ele quer que nós tenhamos como alvo, como objetivo, essa perfeição do nosso Deus. Mas nunca vou ser igual a Deus. Não.
Nenhum de nós nunca será tão perfeito quanto Deus. Porém, a ordem que nos foi dada de sermos perfeitos como Ele é perfeito é termos como modelo e um alvo. Vamos perseguir este alvo, porque quanto mais nós queremos nos aproximar da perfeição do nosso Deus, com certeza mais nós vamos nos aproximar disto. Não vamos chegar na perfeição, mas vamos ficar melhores do que estávamos antes. Então é importante. Vemos o caso, então, como Daniel agia. Também o apóstolo Paulo diz uma característica, uma frase muito importante, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 17, que diz assim: o homem de Deus deve ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Shaul já sabe disso, já deixou claro para nós. Bem, como é que nós vamos alcançar esse nível de excelência? Primeiramente, irmãos, é muito claro, conhecendo e praticando a palavra de Deus profundamente. Olha o que diz o Salmo 1, no verso 2. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Bem, precisamos, sem conhecer a palavra de Deus, irmãos, nós não vamos nem sequer ter ideia de qual é a vontade de Deus. Qual é o propósito do Criador. O que Ele quer. O que Ele gosta, o que não gosta. Certo? Então, se nós queremos realmente querer saber o que é que o Eterno quer, vamos ter que ler a sua palavra. Então, nossa satisfação está na Torá do Eterno. E nessa Torá vamos meditar dia e noite. Quanto mais nos dedicarmos a isso, fica melhor para nós. Mais um aspecto da disciplina. Disciplina. Você tem que estabelecer um período, um horário, uma porção de tempo em que você vai se dedicar a ler a palavra. Você vai ler. Ah, mas e o dia que você não tenha muito afim de ler? Você leia. Talvez você não tenha o mesmo proveito do que aquele dia que você está realmente ávido por tirar alguma coisa. Porque nós temos isso, nós temos essa variação de acordo com o que aconteceu no dia, a questão de saúde, tudo isso afeta. Mas não importa, mesmo quando você não está afim, mas você lê alguma coisa vai ser útil, porque você vai absorver desta palavra. Então, vamos conhecer e praticar a palavra. Não adianta só conhecer e ficar na teoria. Temos que torná-la prática para nós. Bem, outra característica de como nós vamos melhorar, aperfeiçoar isto para alcançar o nível de excelência é ter uma vida diária de oração e comunhão com Deus. Olha o exemplo de Daniel. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Está em Daniel 6, verso 10. Ele tinha esse hábito. Ah, mas não dá para orar 3 vezes por dia. Ore quantas vezes você puder. Daniel tinha essa disciplina, tinha condições, ele fazia desta maneira. É o hábito que ainda se mantém dentro da cultura judaica. Então, vida diária de oração. Oração é muito importante. Não é só no dia estabelecido. Hoje vamos orar. Não. A oração tem que ser diária, constantemente. Quantas vezes você quiser durante um dia. Faça com disciplina. Outra coisa também que nos ajuda. Decidir, cada um de nós deve decidir vencer a natureza carnal humana. Nós sabemos o quanto essa natureza ela é medíocre. A natureza humana é medíocre, é muito egoísta, muito presa em coisas materiais, em coisas perecíveis, em coisas que estragam. É como se alguém fizesse questão de guardar uma laranja podre. Acho que muita gente já viu uma laranja quando ela fica mofada. O que se faz quando você vê uma laranja mofada? Tem um destino direto para a lata do lixo. Mas se alguém, não, é laranja, está toda mofada, mas é laranja. Não, vamos guardar, vamos fazer. Você não vai usar uma laranja toda mofada. Então não vamos valorizar aquilo que não é importante.
que não tem valor. A natureza humana, aquela que tende a se afastar de Deus, ela é um problema muito sério para nós. Então nós temos que vencer. Vamos ver o que Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com o Messias, procurem as coisas que são do alto, onde o Messias está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque se nós apenas ficarmos pensando nas coisas terrenas, nós só vamos querer almejar coisas desta vida. Sabe o que acontece? Quando a pessoa tem pique, é jovem, está cheio de ambição, de conquistar coisas, ele se dedica e estuda, e investe, e trabalha, e vai fazendo. Só que com o passar do tempo, todo esse ânimo, toda essa dedicação acaba esmorecendo. Daqui a pouco o corpo já cansa, a idade vai avançando, a produtividade cai, já não é mais a mesma coisa. E então, que adianta tanta preocupação com isto? Porque as coisas desta vida que perecem. Quando fico vendo alguns documentários que mostram a construção das pirâmides no Egito, pensar que um faraó contratou milhares de pessoas como mão de obra, despenderam trabalho de cortar pedras, todo um projeto de engenharia, de execução, um trabalho que levou anos para ser feito uma grande pirâmide. Aquela construção maravilhosa, bem feita, impressionante. Toda aquela dedicação que hoje nós olhamos como relíquia do passado. O que aquele faraó ganhou com isso? Agora ele está enterrado lá. Tá. Está lá ressecado, mumificado, duro, quebrado, velho. O que ele ganhou com isso? O corpo dele está lá, ele mesmo nem ficou lá. Ele, por não conhecer o Eterno, não conhecer a Torá, não se dedicar, não crer nisto, não ter Yeshua, bem, sabemos que ele não está no reino de Deus. Não está nada do que ele imaginou em vida que fosse acontecer. Então, as coisas do alto são mais importantes. Não se conquista nada do alto com coisas materiais. Vamos conquistar as coisas do alto com a palavra de Deus viva em nossos corações, que tomam ação, que vão ser feitas alguma coisa para nós tornarmos prático aquilo que conhecemos. E outra característica também, como vamos alcançar a excelência? Esmerando-se para fazer o máximo para o Eterno. Nós não somos perfeitos, nós não somos ilimitados, nós sabemos que somos bastante limitados. O que nós gostaríamos de fazer pela obra de Deus, nós não podemos fazer tudo. A obra de Deus precisa disso, precisa daquilo, tem que ser feito isso. Uma pessoa só jamais poderá fazer tudo o que é necessário. Mas, naquilo pouco que está da nossa responsabilidade, nós vamos ter que nos dedicar para fazer o máximo, o melhor naquele pouquinho. Porque se o seu pouquinho for feito com dedicação, com excelência, esse pouquinho vai ser útil, muito útil para nosso Deus. Porém, se for feito com displicência, com relaxo, vai ser perdido. Todo o trabalho perdido, inútil, perda de tempo, é melhor não ter nem feito. Então, se é para fazer alguma coisa com o Eterno, não serve o mais ou menos. Tem que ser o máximo, o melhor que estiver ao seu alcance. O melhor que podemos conseguir, porque é para o Eterno. Se nós fazemos o nosso melhor para as pessoas próximas que nós amamos, quanto mais o nosso Deus. Ele, mais do que qualquer um, merece a nossa dedicação máxima. Lembre-se, a perfeição e os resultados são proporcionais aos talentos de cada um. Então, trabalhe esse talento. Bom, o que é que acontece? O que é que produz nós servirmos com excelência? Qual o resultado disso? Primeiro, agrada o coração de Deus.
Vamos ver o que diz em Mateus 5:48. Exatamente o que nós tínhamos falado. Yeshua disse para os seus discípulos: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, o que isso vai produzir? Primeiramente, uma ordem. Ordem não se discute, ordem se cumpre. 2. O que serve, o que produz? Faz com que o mundo veja a luz de Deus em nós e glorifique a Deus. Também Yeshua disse em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que acontece quando a pessoa fala, mas não vive aquilo que diz? É o que nós chamamos de mau testemunho. Eu já ouvi isso. Quando eu trabalhava no quartel, eu cheguei a escutar esse tipo de coisa. Nem todos os nossos irmãos são prudentes, ainda que digam que estão fazendo para o eterno, mas nem sempre isso é uma verdade. Por quê? Porque quando a sua vida não condiz com suas palavras, o testemunho é negativo. Você diz que o certo é fazer uma coisa, mas você não faz, ou faz de outra forma, de forma relaxadamente. Eu conheci uma pessoa, era um funcionário lá no quartel. Ele tinha uma função, ele tinha que trabalhar. Mas ele dizia que todo o tempo ele aproveitava para falar a respeito da Bíblia, falava da palavra de Deus. Mas muitas vezes ele fazia isso em pleno expediente. Na hora que ele deveria estar trabalhando, ele ficava falando, ele ficava lendo, e ele era visto pelos outros. Isso eu vi comentários, paralelamente. É um mau funcionário, uma pessoa que se omite, é um preguiçoso. Por quê? Porque não cumpre as suas obrigações e só fica falando da Bíblia. Bem, nós sabemos que temos que falar, dar testemunho, mas tudo tem a hora certa. E você não vai deixar de fazer as suas outras obrigações e assim dar mau testemunho. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. Então, faça com que o mundo veja a luz de Deus em nós. Eles têm que ver em nós um bom exemplo. Ou essa pessoa fala o que é certo e vive como diz. Isso está glorificando a você? Não, te digo, está glorificando o teu Deus. Isso é muito importante. Às vezes nossas palavras destroem tudo numa hora, aquilo que nós falamos em outra hora. Numa hora nós falamos as coisas de Deus, depois nós falamos coisas que são totalmente fora de contexto, são palavras torpes, coisas que não condizem para a vida de um servo de Deus. Infelizmente, temos pessoas que não prestam atenção no que falam. Porque se de nossa boca sair coisas torpes, a Bíblia diz, não sai de vossa boca palavras torpes. Ela vai denegrir o seu testemunho. Se a pessoa fala isso, então, o que é isso que ela está falando a respeito da Bíblia? Será que na Bíblia tem isso? Nós sabemos que não. Mas o que vai acontecer? A nossa luz não está brilhando. Nós apagamos nossa luz com a sujeira da nossa boca. Tomemos cuidado com isso. Cuidado com o que você fala em certos meios. Não, mas no meio dos outros... Bem, o texto bíblico diz que nós não devemos ficar no meio da roda dos escarnecedores. Certo? Nossa linguagem não tem que ser igual a deles, não. Nossa linguagem tem que ser simplesmente correta. Nem rebuscada e nem baixa. Temos que transmitir a coisa de maneira que seja entendido, que a glória de Deus apareça em nós. Em que mesmo uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, vai olhar, essa pessoa vive o que fala. Tomemos cuidado com nossas palavras. Bem, então que nosso Deus seja glorificado em nós. Outro ponto importante, então, o que vai produzir servir com excelência, que isso nos livra do poder de perder, né? Nos livra de perder o que nós conquistamos. Bem, vamos ver um exemplo que Yeshua deu numa parábola. Depois vocês vão ler em Lucas 19, do verso 22 ao 26, mas vou pegar só o verso 24 aqui. E disse aos que estavam ali:
tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Depois vocês leem todo o contexto. Mas mina, que é uma unidade de dinheiro, o nome grego de uma moeda. Então, nesse contexto, nós sabemos que, quem já lembra dessa parábola, já sabe a que se associar. Lucas 19. Então, o que acontece com aquele que não trabalhou o talento, não trabalhou aquilo que teve na sua responsabilidade? Estava na sua mão de cuidar disto. Daí o Senhor disse, tira dele e dá para o outro. Então, se nós não fazemos uso do talento que nós temos para a glória de Deus, a glória não vai para Deus. A glória vai para outra coisa, mas não para Deus. E se o nosso alvo é agradar a Deus, que é o mais importante, não importa agradar multidões, agradar que seja quem for. Muito importante nós atentarmos para isto. Também trabalharmos com tanto cuidado para fazermos o melhor, atende de modo eficaz às necessidades da nossa congregação, por exemplo, e do mundo. Porque se nós vivemos bem, não somente entre nossos irmãos, isso afeta o mundo também. Então, ao sermos dedicados em qualquer coisa que nós façamos, nós tapamos uma brecha aberta pelas necessidades dos nossos irmãos. E nós podemos ajudar muitas pessoas quando nós trabalhamos com excelência. Bem, aí uma pergunta que até parece um tanto ilógica. Por que servir com excelência e não de outro modo? Porque tem que ser do melhor, não pode ser mais ou menos. Bem, se você quiser fazer mais ou menos, faça. Mas nós vamos aprender pelas Escrituras que o melhor é fazer da melhor maneira. Porque Deus é perfeito. E Ele ordenou que sejamos perfeitos. Então, Deus não é mais ou menos. Então, nós não temos que copiar mais ou menos de Deus. Não, Ele é perfeito. Temos que olhar isto em nós. Nós somos filhos dele, então temos que buscar a perfeição. Por que servir com excelência? Porque o Senhor nos concedeu dons para servi-lo, com dedicação, e não de modo desleixado. Vamos ver o que Shaul disse para Timóteo, na primeira carta a Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos anciãos. Irmãos, nem tudo que nós queremos fazer na obra de Deus, nós vamos fazer porque nós achamos que devemos fazer. Yeshua tratou muito desse assunto que nós temos como um corpo. Cada parte do corpo vai fazer alguma coisa. Mas aquilo que for para fazermos, temos que fazer com excelência. Não importa que aos olhos de outras pessoas seja uma coisa pequena. Não almeje coisas grandes, porque quem se exalta será humilhado. Vamos fazer aquilo que Eterno colocou nas nossas mãos, aquilo que Ele confirmou em nós. Você queria saber o que Deus quer. Se você não fizer as coisas, você nunca vai descobrir o que Deus quer. E quando você descobrir o que Deus quer, dedique-se. Não olhe para trás, nem desanime, não desista. É muito importante. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que viveram com excelência no que diz respeito ao seu relacionamento com o Eterno. Vamos ver o exemplo de Abel. Quem foi Abel? Filho de Adão e Eva. Lá em Hebreus 11,4 diz assim, que trata sobre ele e mostra que a perfeição do seu sacrifício, o fato de o sacrifício dele ter sido aceito e do seu irmão Caim não, custou a própria vida dele. Mas também teve o reconhecimento do Eterno. Então, mais do que o fato de ele ter sido morto pelo seu irmão, ele não perdeu com isto. Porque diz o texto que o Eterno aceitou a oferta dele. Isso que importa. Depois, também no mesmo livro, os Hebreus, capítulo 1, verso 5, fala a respeito de Enoque. Diz que ele fechou seus ouvidos à voz da geração que o cercava, para ouvir somente a Deus. Dá para imaginar como devia ser o ambiente onde ele vivia? Muitos acham que hoje é difícil viver, o nosso mundo está corrompido.
E será que na época de Enoque não era assim também? A ponto de que o Eterno destruiu toda aquela geração com as águas do dilúvio? Bem, diz que ele preferiu ouvir o Eterno, andando tão próximo com o Eterno, sendo tão perfeito que não havia mais lugar para ele neste mundo. E o Eterno tomou ele para si. Então, é um caso, ele viveu com excelência. Vamos ver outro caso também, que é o caso de Abraham, ou Abraão. Em Hebreus 11, 8 diz que ele acreditou firmemente no que ele não viu. Andou pelo que ele ouviu, caminhou sem rumo, foi peregrino em terra estranha, porque o Eterno mandou que ele fizesse isto. E ele habitou em tendas. Eu não sei como ele morava lá em Ur, mas provavelmente devia ser numa casa. E uma casa boa, porque a família era rica. Mas ele deixou tudo, foi habitar em tendas. Ele não viu as promessas de Deus. O Eterno falou muita coisa para ele, a respeito da sua descendência e tal, mas ele não viu isto, ele só viu seu filho. Ele só sabia que Isaac era vivo, mas ele não viu mais nada, mas ele acreditou. Então, ele não viu as promessas de Deus para que se concretizarem, mas ele obteve o respeito de Deus, porque ele confiou. É o único chamado pelo Senhor de pai da fé, e também chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque ele confiou mesmo sem ver. Ele obedeceu em tudo que o Eterno mandou ele fazer. Outro exemplo que nós temos é Moisés. Moisés trocou o luxo do palácio de Faraó pelo deserto. Os prazeres passageiros pelo sofrimento junto com o povo de Deus. Se ele tivesse ficado comportadinho, quietinho, ele passa a vida inteira no palácio. Ele ia passar o tempo todo ali no palácio, o tempo todo em vida tranquila, mas ele resolveu, Deus direcionou ele a fazer alguma coisa. Ele tomou uma posição, ele tomou um partido que era do seu povo, acabou fugindo do Egito e foi morar no deserto. Bem, ele podia viver no palácio, mas preferiu abrir mão de tudo e marchar rumo às promessas de Deus. Não foi fácil a caminhada dele para que se cumprisse a palavra na sua vida. Ele foi perseverante, dedicou a sua vida para servir a Deus e foi difícil. A vida de Moisés foi a mais difícil do que todo o povo de Israel que estava com ele. Bem, vamos ver outro exemplo que foi o caso de Daniel. Lá em Daniel 6,16, mostra que ele foi fiel mesmo debaixo de provação. Ele foi corajoso, foi firme, destemido, não teve medo nem da morte. E com isso ele foi vencedor. Ele passou por muita coisa, até ser jogado na cova com os leões. Mas ele não desanimou nem por isto. E ele venceu as próprias limitações dele e o estigma de descender de um povo escravizado. Lembra, Daniel foi levado um cativeiro de Israel para a Babilônia. É uma coisa muito séria. Bem, Daniel possui algumas características muito importantes. E características que todo aquele que desejam viver com excelência precisam ter nas suas vidas. Vamos ver algumas características de Daniel. Primeiro, ele não se contaminou com os manjares do rei, nem bebeu do seu vinho. Está em Daniel 1,8. Isso significa não aceitar as ofertas de Satã. Cuidado. Fama, fortuna, sexo ilícito e tantas outras coisas que o diabo oferece para o que eles chamam de vencedor nesta vida. Quantas pessoas do meio daqueles que deveriam servir a Deus, que nós conhecemos, que a fama os arrastou para o inferno, deixando o seu conhecimento, pessoas que se tornam muito famosas, que começaram no meio do povo de Deus, mas depois valorizando demais os seus talentos, ao invés de utilizarem seus talentos para glorificar a Deus, se largaram no mundo. Foram elogiados, receberam muito dinheiro, ficaram famosos no mundo inteiro, mas porém ficaram longe de Deus.
e não glorificando a Deus, perderam o que tinha de mais importante. Bem, tomemos cuidado com isto. Daniel não se contaminou com os manjares do rei, mas viveu o que era necessário para agradar a Deus. Diz um texto lá em Daniel que ele era 10 vezes mais sábio do que aqueles que não serviam a Deus, dos outros chamados sábios, diante do rei. Ele recebeu o poder do Ruach HaKodesh sobre si, então liberando todo o seu potencial, mas trabalhou para suas capacidades naturais, seus talentos, trabalhou com isso para glorificar a Deus. O rei reconhecia que em Daniel havia o poder de Deus. Outra característica de Daniel, ele orava intensamente. Isto significa que ele não orava apenas alguns minutos por dia, mas que ele dedicava e dispunha tempo para a sua comunhão com Deus. Outra coisa também, Daniel não usurpava a glória de Deus. Ele foi tão exaltado pelo rei, mas ele atribuía tudo ao Eterno. Ele cresceu, foi admirado, colocado em posição de destaque, mas ele transferia tudo isso para a glória ao seu Deus que o levantara. Querer louvor para nós mesmos nos afasta do nosso Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. O ser humano é muito susceptível a querer receber glórias. Então, queremos servir a Deus? Cuidado, senão nos afastemos. Então, devemos ter essa atitude que nós vamos encontrar. A nossa busca deve ser sempre em direção à perfeição. Precisamos alcançar esse espírito de excelência. Vamos buscar esta excelência em nosso viver diário. Todo dia temos que fazer isto. Temos que influenciar aqueles que nos cercam. Não será apenas com a nossa... Olha, se for somente habilidade pessoal, nós não vamos influenciar ninguém. Precisamos do Espírito de Deus através de nós. Mas vamos trabalhar para que isso seja possível. Precisamos viver em excelência em tudo o que fazemos, quer seja pregando, ensinando, aconselhando, dirigindo louvor, tocando, administrando, trabalhando em qualquer outra coisa, qualquer coisa que nós vamos fazer. É um desafio de Deus para nós. Vamos fazer com excelência. Nós conhecemos muitos dos dons espirituais e dons ministeriais que encontramos nas epístolas, que Paulo fala a respeito disto, muitas coisas que nós somos chamados a fazer. Uns vão pregar, outros vão ensinar, outros vão sustentar, outros vão exortar, vão fazer um monte de coisas. Vamos fazer tudo com excelência. O potencial que Deus colocou dentro de nós é infinito, mas só vem à tona, só se torna real quando nós decidimos viver com excelência. Se você não decidir viver com excelência, vai ficar atrofiado. Então, dedique-se de maneira especial. Então, qual a nossa escolha? Qual é a escolha que nós devemos ter? A vida medíocre do homem natural ou as alturas, onde vivem aqueles que se dispõem a pagar o preço de sacrifício para alcançar o propósito de Deus? O que você quer? Ore a Deus, pedindo esse espírito de excelência. Clame ao Senhor por transformação na sua vida. Nós vamos achar muito obstáculo em nós, mas vamos mesmo assim, com todos os obstáculos, nos dispor. Se o Eterno quer nos usar, ignore os obstáculos, porque eles são seus obstáculos, não para o nosso Deus. Então, clame para a transformação, anseie e gaste tempo nesse propósito. Os resultados, com certeza, irão mudar a sua história e a história de uma geração. Deus pode usar muito a sua vida se colocar em excelência, servir ao Senhor. Então, que o Eterno possa trabalhar em nossas vidas. Que cada um não se contente com mediocridade. Mediocridade é fazer o mínimo, lei do mínimo esforço. Não, vou lá assistir o serviço, eu vou acessar a internet para receber alguma coisa para mim, mas você tem que fazer alguma coisa para o nosso Deus. Deus se colocou alguma coisa na mão? Faça o melhor.
faça o melhor. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Vê amém.